Olá, pessoas e outros seres, como vocês estão neste dia? Hoje vamos falar de bruxaria, hoje vamos falar de bruxas. E hoje, vocês lembram que de vez em quando eu trago aqui uma participação especial, uma convidada? Hoje temos uma convidada. Hoje temos Winifred Sanderson, yes, a bruxa-chefe, né, das irmãs Sanderson de Abracadabra ou Hocus Pocus da Disney, um dos meus filmes preferidos. Então hoje vamos ver aqui, eu tenho uma irmã bruxa comigo hoje aqui que vai ficar aqui, ó, só aqui de zóio, tá, de zóio. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que é bruxaria e como a bruxaria é representada nas mídias, especialmente no cinema, tá? Que é muito importante a gente ter essa noção para entender o preconceito que se tem sobre a bruxaria, contra a bruxaria, né? Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, curte o vídeo, já deixa um comentário aqui, já se inscreve no canal, tá? Bom, eu sou bruxa, tá? Eu sou Guilherme de Filipe. Como eu falei no primeiro vídeo do canal, de Filipe é uma parte do meu nome mágico, do meu nome bruxo, tá? Eu gosto de eu me classifico como bruxa no feminino, porque eu tenho dentro de mim, pra mim, no meu ponto de vista, na minha vivência, a bruxaria está intimamente ligada ao feminino, às mulheres, especialmente porque ao longo da história da humanidade, grande parte, a maioria esmagadora, das pessoas que morreram, foram perseguidas, foram condenadas, sofreram preconceito pela bruxaria, foram mulheres. Aquelas que não eram bruxas, que não tinham nada a ver com bruxaria, e aquelas que eram bruxas, tá? E desde os primórdios da humanidade, a magia e o divino sempre esteve intimamente ligado, era o feminino, né? A primeira divindade cultuada que se tem notícia pela humanidade, né, que a gente sabe, foi uma figura feminina. Foi a mulher. Então, por tudo isso, e pelo meu próprio lado feminino, que eu tenho muito aflorado, né? Não sei se dá pra perceber. Eu gosto de me chamar de bruxa, tá? Tô falando isso porque, né? Quem que é essa pessoa com chapéu de bruxa de loja de fantasia vem falar de bruxaria aqui? Eu venho falar de bruxaria porque eu sou bruxa, eu pratico bruxaria, eu vivo bruxaria. Então, né? Como eu falei também no primeiro vídeo, eu sempre estudei muito religiões, sempre estudei muito culturas diferentes. E eu já fui católico há muito tempo, eu queria ser padre exorcista, então eu estudei por conta própria e também dentro da igreja. Por um tempo, me preparei para ser padre e estudei sobre exorcismo, sobre demonologia, enfim. Eu sempre estudei muito isso, místico. Então, é por isso que eu tô falando, né? Não tirei do nada, não sei do nada. E vamos lá. Eu fiz um vídeo sobre Invocação do Mal 3, onde eu falava, né, analisava a Lorraine Warren, a personagem, sob um ponto de vista bruxo, que ela poderia ser uma bruxa. E aí eu quero completar um pouco aquilo. Eu cheguei a falar que a vilã do Invocação do Mal 3 era uma bruxa, né, uma bruxa satanista. Isso é muito importante porque em toda a franquia Invocação do Mal, a gente tem... novamente, eu adoro Invocação do Mal, tá? Eu não tô criticando, assim, estou criticando um pouco, mas assim, é uma visão que já existe... Ai, gente, meu chapéu de bruxa! Que já existe em Hollywood, existe, né, nas expressões artísticas há muito tempo. Que a bruxaria é algo ruim e que a bruxaria está conectada ao satanismo, tá? Inclusive, em Hocus Pocus, o Winifred e suas irmãs eram bruxas, mas e satanistas, né? Pra você ver como, tipo, né, até a Disney traz isso. O que é bruxaria? Bruxaria é uma palavra guarda-chuva,
tá? O termo guarda-chuva é um termo que abriga muitos outros termos, muitas situações e muitas explicações e muitos significados. As primeiras religiões, as primeiras práticas religiosas da humanidade, meu TCC da Faculdade de Psicologia foi sobre isso também, sobre o feminino sagrado. As primeiras religiões, as primeiras manifestações religiosas eram atos mágicos. O que é um ato mágico? O ato mágico é uma ação, geralmente possui uma ritualística, para manipular ou alterar a realidade, a natureza de alguma forma, tá? Eu gosto de explicar isso, de trazer isso, para que a gente entenda que toda religião pratica atos mágicos, tá? Se você, cristão, pede para Deus curar uma pessoa que está doente, você está fazendo um ato mágico, você está entrando em contato com uma entidade, um ser que você considera superior a você, que possui um poder maior que o seu, e você está se conectando a este ser para conseguir realizar uma modificação na natureza, uma modificação na realidade. Isso é um ato mágico. É você se conectar com uma energia, com um ser, com algo que você considere superior, de poder superior e de natureza superior. Pode ser a própria natureza, ou pode ser uma entidade específica, para modificar a realidade. Isso é um ato mágico. Então, uma oração cristã é um ato mágico, tá? Pode ou não ter uma ritualística, né? Você pode fazer um chá de hortelã para curar sua dor de garganta. Se você considera que o hortelã tem um poder superior, um poder que você não tem, e você coloca ali a sua energia acreditando e de certa forma pedindo para aquele chá te curar, você está realizando um ato mágico que não tem um grande ritual. É um chá, você está fazendo um chá, você está fervendo água e colocando folhas ali. Mas pode ser um ato mágico, assim como uma missa católica que você está pedindo para uma entidade superiora, né, um ser superior, transformar não só as energias e a realidade de acordo com os pedidos das pessoas, mas transformar um pedaço de pão, um cálice de vinho, em corpo e sangue de um outro ser divino. Isso é um grande ato mágico. É um ato mágico com um grande ritual. É um grande ritual. Então, o ato mágico, ele pode ser grande, pode ser pequeno. Pode ter um ritual, pode não ter um grande ritual. Isso é ato mágico. Partindo disso, a gente entende que a magia está presente em tudo que é espiritual no nosso mundo, né? E assim começou um dos primórdios da humanidade. A primeira divindade registrada que foi cultuada pela humanidade é aquela Vênus, que recebeu o nome de Vênus, mas é uma estátua feminina, gorda, tá? Diga-se de passagem, gorda. A primeira deusa era gorda, isso, né? No mundo gordofóbico, preconceituoso que nós vivemos, isso é significativo. Foi um feminino e eles acreditavam que a mulher gerava vida magicamente, por isso ela era uma divindade, por isso ela era divina. Então a magia é essa ideia de que existem forças e poderes em nós e na natureza, no outro, em entidades, divindades, seres superiores. Existe uma energia, existe um poder, essa crença existe desde o início da humanidade, tá? Do início da humanidade registrado histórica e cientificamente, beleza? Não tô falando de inícios da realidade da humanidade de visões religiosas, não tô falando de Adão e Eva, tô falando de história e ciência, tá? Então, ao longo das eras, das décadas, das épocas da história da humanidade, religiões foram se desenvolvendo, cultos, crenças, mitologias, culturas, né? Enfim, histórias culturais, contos dos povos. E todas essas religiões sempre traziam pessoas, figuras, muitas vezes mulheres, no início eram as mulheres, que tinham um
contato específico, um contato maior com esses poderes invisíveis, esses poderes naturais, esses poderes sobrenaturais, esses poderes divinos, energias que estão ali, né, e que a gente acredita, mas nem sempre vê. Existiam essas pessoas que podiam ser sacerdotisas, podiam ser xamãs, podiam ser oráculos, videntes, mas que tinham essa facilidade de entrar em contato com estes seres superiores e com este poder, essa energia que está ao nosso redor e que pode modificar a realidade, pode modificar a natureza. Essas pessoas estavam dentro de uma religião. É como se fosse um pastor e um padre, tá? São pessoas que têm um destaque dentro de uma religião. Só que hoje em dia, com o cristianismo tão dominante, a gente tem essa visão de que tem que ser um padre, um pastor, um monge budista, né? Um sacerdote nesse sentido. Mas não, né? Por mais que existiam essas pessoas nas antigas religiões, todo mundo tinha a possibilidade de entrar em contato com os outros poderes, os poderes superiores, através de atos mágicos. Com a chegada do judaísmo, posteriormente do cristianismo e das religiões judaico-cristãs e das religiões que nasceram do judaísmo e do cristianismo, que eram monoteístas, que não cultuavam mais de uma divindade e que não consideravam esses poderes como as outras religiões consideravam, essas pessoas, essas sacerdotisas, esses oráculos, esses xamãs, passaram a ser vistos como pessoas isoladas. É só essa pessoa que é assim. Eles tiravam do contexto de uma religião, de um povo, de uma cultura. E essas pessoas passam a ser vistas, especialmente pelos judeus e pelos cristãos, como pessoas más, porque fazem feitiços, usam magia que é proibida, que não vem de Deus. E é aí que a gente começa a ter essa ideia, a ideia, não a palavra, tá? A ideia de uma bruxa má. A ideia de uma bruxa que tem contato e pactos com entidades que não são boas. Especialmente porque judaísmo e cristianismo são religiões machistas e patriarcais. Então, obviamente, as mulheres sempre foram vítimas de inúmeros ataques e não seria diferente falando de magia, né? Eu tô fazendo um grande resumo, tá? Eu tô fazendo um grande resumo mesmo, não vou entrar em muitos detalhes que dariam para entrar. Se for necessário, se vocês quiserem, né, se surgir necessidade, eu posso destrinchando outros temas ao longo aí dos vídeos. Aqui eu quero fazer um grande apanhado. Na Idade Média, quando a religião cristã, a religião católica, governa grande parte da Europa e com as cruzadas grande parte de outros continentes também, e depois vem para a América, né, o cristianismo dominando o mundo, já estava estabelecido que as pessoas que podiam falar por Deus eram os padres. Então, toda e qualquer outra pessoa, especialmente mulheres, que na Idade Média ganham ainda mais uma visibilidade negativa, mais ainda o preconceito, o machismo é imperativo, não falavam por Deus. E no cristianismo, se você não fala por Deus, você fala pelo demônio. Então, a ideia de que essas pessoas que ainda praticavam cultos antigos, ou que eram cristãs, eram católicas, mas ainda tinham práticas dos seus cultos antigos, dos povos antigos, das suas raízes, das suas tradições, porque o cristianismo impôs essa religião para os outros povos, e tipo, né, dane-se, acho que todo mundo tem essa noção, dane-se, né, vamos eliminar as outras culturas, as outras religiões, e é só isso que vale. Mas muitas pessoas mantiveram costumes, e tudo isso era visto como do demônio. É na Idade Média que cria-se a ideia de Lúcifer, Satã, aquele demônio vermelho com chifres e cauda e tridente, que são elementos tirados de divindades de outras culturas. É na Idade Média que o demônio é criado.
O demônio é tido e é colocado na posição de mal supremo. E é nessa época de que a ideia de que essas pessoas que praticavam rituais mágicos, rituais, crenças de outras religiões, de outros povos que não cristãos, estavam ligadas e conectadas e cultuavam o demônio. E é nessa época que a ideia da bruxa satanista nasce, porque essas pessoas que eram pagãs, antigamente pagã era a pessoa que vem do campo, e as pessoas do campo na Idade Média eram a maioria das pessoas que praticavam, que mantinham cultos e costumes antigos não cristãos, eram do campo, então por isso que chama-se pagão quem não é cristão, né? Já tinha-se essa ideia de bruxa, de feiticeira, que antigamente era uma pessoa poderosa, uma pessoa respeitada, eram sacerdotisas, eram xamãs. Na Idade Média são pessoas más, porque não praticam o cristianismo. E se não praticam o cristianismo, são do demônio, são satanistas. Então a figura da bruxa má, a figura da bruxa enquanto serva de Satã é criada. E isso prolongou-se. Na época da Inquisição, tudo que acontecia era culpa das bruxas do demônio. Então vamos matar as mulheres, porque as mulheres fazem chás para curar suas crianças. E chás não são cristãos, não faz parte da doutrina cristã. Então é do demônio. Então vamos matar as bruxas, vamos matar as mulheres. E aí, né, enfim, não vou entrar também no porquê que existiu a Inquisição, porque não é só sobre bruxaria. Aqui nos Estados Unidos houve, tirando a Inquisição Católica, a Inquisição, né, a caça às bruxas dos Estados Unidos foi a maior e a mais histérica, e assim, tomou proporções imensas. E é especificamente dessa cultura estadunidense, como por exemplo as bruxas de Salem, que vem a cultura cinematográfica, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui, porque assim, mas não existe o satanismo? Existe o satanismo, tá? Por quê? O cristianismo criou o Satã, certo? Criou. O cristianismo criou o Satã, criou o demônio. Ao longo dos anos, ao longo das décadas, dos séculos, pessoas que estudavam magia, que estudavam antigos costumes, sofreram a influência cristã. Então o demônio passou a fazer parte do mundo todo, né? E a ideia do demônio entrou também na magia. Entrou também no que a gente já está chamando, né, ali no século XVIII, no século XIX, de bruxaria, de neopaganismo, de neobruxaria, movimentos que traziam de volta a ideia da magia, que traziam de volta costumes antigos e rituais magísticos e divindades, cultuavam divindades antigas, e isso batia de frente com o cristianismo. Então muitos começaram a enxergar, assim, se eu me sinto chamado por divindades antigas, por essas práticas que não são cristãs, se a igreja diz que eu sou do demônio, então vamos aproveitar esse demônio. Então sim, existem religiões até hoje, religiões satanistas, existem bruxos e bruxas e feiticeiros e pessoas que praticam magia, que estudam magia, que vivem bruxaria, que sim, que cultuam o demônio, não só o demônio, mas o demônio e outras divindades, ou que cultuam só o demônio. Existem duas linhas principais no satanismo enquanto religião e filosofia de vida. Existe o satanismo ateu, que é um satanismo que não acredita em Deus, não acredita em divindade nenhuma, mas que tem o Satã apenas como um símbolo de liberdade, porque ele se pôs, ele ficou firme, ele falou assim, não concordo com você, não concordou com a autoridade e se manteve firme. E o satanismo ateu, ele prega que nós somos as nossas divindades, então nós temos que nos valorizar, nos cuidar, e nós temos que nos enriquecer espiritualmente, psiquicamente, intelectualmente, para ficarmos bem. E o satanismo magístico, o satanismo religião, né? Isso aí o ateu é uma filosofia de vida. Ou religião, que acredita em Satã, que crê em Satã, que cultua Satã, que, né? Aí vem, e faz sacrifício para Satã. Então,
A ideia do sacrifício existe desde sempre. Na Bíblia eles faziam sacrifício de animais, tá? Então, né, não vem falar que isso é só satanismo. Em religiões antigas haviam sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos. Então, sim, existem, assim como existem religiões, por exemplo, afro-brasileiras, que fazem sacrifício de animais, existem práticas de bruxaria, algumas práticas, que fazem sacrifício de animais. Então, pode ser que você cultue Satã e faça um sacrifício animal. E pode ser que você tenha ali um distúrbio psicológico e faça um sacrifício humano. Mas não tem a ver com a religião satanista, tem a ver com você, né? Tem a ver com você, não com a religião. Então, sim, existem religiões satanistas, existem pessoas que praticam magia e que cultuam Satã. E a gente tem que entender que, já que a gente sabe que a Igreja Católica criou a figura de Satã como forma de manipulação da sociedade, o satanismo não é mal, tá? O satanismo não é mal. O satanismo é mais uma forma de pensar. Da mesma forma que a gente entendeu que o cristianismo não é a única religião e não é a única forma de pensamento, que o espiritismo, que a Umbanda, que o candomblé, até mesmo que religiões protestantes, que o islamismo, que o budismo, são outras formas de pensar e outras formas de viver espiritualidade, o satanismo também é assim. Enfim, nas décadas de 70 e 80, houve nos Estados Unidos um chamado pânico satânico, onde os Estados Unidos nunca saiu debaixo da sombra dessas bruxas satânicas, tá? As caças às bruxas dos Estados Unidos, lá nos séculos 17, 18, foram muito fortes e marcaram a sociedade. Então, aqui, as bruxas de Salem, tipo, todo mundo vai falar, né? Esse filme é sobre as bruxas de Salem, e é da Disney. Então, assim, marcou muito. Tem um livro, inclusive, que eu quero mostrar pra vocês, que chama esse aqui, A Feiticeira, do Jules Michelin, não sei falar francês. Esse livro foi publicado em 1862, tá? Por esse francês. Esse livro, muitas bruxas não gostam desse livro, porque ele conta uma história de como as bruxas que não eram satânicas na Idade Média acabaram se voltando pro demônio. Muita gente não gosta porque existe na bruxaria esse movimento de desassociar a bruxaria do satanismo, que eu entendo que é importante, porque nem toda bruxa é satânica, mas não quer dizer que você seja bruxa e você não possa ser satânico, você possa ser. Eu gosto desse livro, tá? É só que uma recomendação, pra alguém se interessar. Ele era um filósofo e historiador. Enfim. Tenta-se desvincular a bruxaria do satanismo por conta da propaganda negativa que o satanismo possui, do preconceito que o satanismo possui. Então e também porque, é o que eu falei, a bruxaria ela é muito extensa. Existem bruxas que cultuam divindades gregas, bruxas que cultuam divindades egípcias, bruxas que cultuam espíritos, bruxas que não cultuam divindade nenhuma, bruxas que cultuam santos católicos. No filme Invocação do Mal 3, é esse o gancho que eu queria fazer com o filme. Eles usam a bruxa lá, satanista, usa um ritual que eles falam que é da estregueria. E não tem nada a ver muito aí o negócio. A estregueria é uma linha da bruxaria, que é uma bruxaria italiana, tá? E na estregueria, assim como em outras linhas da bruxaria, você pode escolher o panteão que você cultua. O que significa? Você escolhe as divindades que você cultua. E pela Itália ter uma forte ligação com o catolicismo, muitas estrigas, muitas bruxas praticantes da estregueria cultuam o panteão católico, né? Então, tipo, praticam bruxaria, praticam atos mágicos, rituais mágicos, mas para Deus, para Jesus, para os santos, para a Virgem Maria. Um exemplo que não é estregueria de fato, mas é uma herança da estregueria aqui no Brasil. Benzedeiras e benzedeiros. O que são os benzedeiros? São pessoas que praticam ali pequenos atos mágicos, pequenos rituais magísticos para curar, para fazer uma simpatia, enfim. E o que a grande maioria dos benzedeiros brasileiros são?
católicos ou espíritas, que são religiões cristãs. Então eles usam o poder dos santos, o poder de Deus, em seus pequenos rituais magísticos, em seus pequenos atos mágicos para alcançar determinado fim. Isso é muito parecido com essa... parecido, simplificado, tá? Com a estregueria, cultuando o panteão católico, cultuando a mitologia católica, né? Deus, Cristo, enfim. Então, a necessidade de desvincular a bruxaria do satanismo é por esse motivo. Só que eu acho que fazendo isso, a gente invalida, a gente cai em 2 outros erros. Primeiro, existem bruxas que são satanistas. E segundo, não tem problema ser satanista. O problema em ser satanista foi criado pela Igreja Católica na Idade Média para dominar as pessoas. Nós não estou criticando a Igreja Católica agora, tá? Você tem a fé que você acha que é melhor, mas a gente não pode negar que a Igreja Católica quis fazer uma grande dominação em massa na Idade Média. Por isso criou a figura do demônio. Por isso criou a ideia de que a bruxa é má e de que o satanismo pratica morte. E a gente tem que entender que não é assim. A gente tem que quebrar esse preconceito. Então, né? Enfim, satanismo. Década de 70 e 80, acontece nos Estados Unidos o que a gente chama de pânico satânico. Com o crescimento de seitas e pequenos cultos que não estavam vinculados às religiões tradicionais, e sim, nessas décadas, houve um crescimento de serial killers, de grandes assassinatos assim, chocantes e que não eram tão comuns. As comunidades cristãs dos Estados Unidos se voltam para quê? Para a bruxa satânica. Voltam de novo a acreditar que tudo isso está acontecendo porque o satanismo está em voga. Lembrando que anos 60, movimento hippie, revolução feminista, revolução LGBTQIA+, né, os movimentos, o rock bombando e o rock trazendo elementos satânicos, anticulturais, antissociais, anticristãos. Então, tudo isso, essas mudanças que são associadas, né? O que eu falei? LGBT, pecado, o feminismo que lutava contra o patriarcado e o machismo presentes nas religiões cristãs. O rock, que eram o quê? Os roqueiros eram cabelão, maquiagem preta, roupa preta, que não é visto com bons olhos pelos cristãos. Então tudo isso fez com que a ideia desse demônio agindo e de pessoas praticando atos em prol do demônio volta a ser popular, a se popularizar nos Estados Unidos. E é nessa época que a gente começa a ter... o cinema de terror estava muito ali em alta nessa época. Os maiores clássicos do terror são dessas décadas. A gente começa a ver no cinema filmes que começam a ser produzidos trazendo de volta as personagens das bruxas e personagens satanistas. Então a gente começa a ter aí o terror sobrenatural, trazendo possessões demoníacas, bruxaria, bruxas, rituais satânicos. E a gente começa a ter também os famosos filmes slasher, que são dos serial killers, dos assassinos tipo Jason, Fred, que trazem... Eles conseguem enfiar de algum jeito ali um elemento satanista. É inacreditável a criatividade, como realmente consegue enxergar o demônio em tudo e encaixar o demônio em tudo. Então, nessa época, se consolida a imagem da bruxa no cinema. Até hoje, sempre a gente encontra numa obra ou em outra. É claro, hoje em dia a gente tem muitas obras, muitos filmes que falam de bruxaria, das diversas formas da bruxaria, dos diversos caminhos da bruxaria, como religião, como filosofia de vida, como espiritualidade, como ramo de estudo. Existem sim muitas obras, eu tô falando do cinema, mas claro, né, livros, novelas, séries, desenhos animados, vídeos no YouTube, enfim, existem tudo isso, mas eu tô focando no cinema.
Existem obras hoje em dia muito mais, obras que desmistificam essa coisa da bruxa, essa ideia da bruxa, e explicam o que é bruxaria e mostram práticas bruxas e magísticas mais reais, sabe? Isso porque eu não entrei. É o que eu falei, eu não entrei aqui em detalhes, tipo, a diferença de alta magia, baixa magia, magia branca, magia negra, são super problemáticas, mas eu não vou entrar aqui em detalhes, porque o vídeo já tá gigantesco. Enfim, essa visão e essa ideia da bruxa satânica é o quê? Solidificado no meio cinematográfico, que até hoje existe, como por exemplo Invocação do Mal, que eu amo, lembrando, mas que sempre traz ali um demônio e uma bruxa ali, um pacto, um negócio para justificar o mal. E essa ideia de que tudo são demônios, de que todo espírito maligno é um demônio, e que toda pessoa que faz o mal é demoníaca, é satanista, é por conta dessa longa história desde o início do cristianismo, que continua forte ainda. Infelizmente. Por quê? Por mais que seja legal, eu perdi essa coisa de ver problema em bruxas satânicas. Às vezes eles exageram muito. Às vezes eu fico com raiva. Eu falo, cara, tá muito fora do comum. Mas assim, é um problema, por quê? Porque as pessoas que praticam bruxaria e as pessoas que praticam algum tipo de bruxaria e pessoas que praticam algum tipo de satanismo ou pessoas que praticam os dois continuam sofrendo preconceito. Da mesma forma que religiões não predominantes continuam sofrendo preconceito. Práticas de vida não predominantes continuam sofrendo preconceito. Então, nesse ponto é um problema. Eu acho que tudo bem você fazer um filme de uma bruxa satânica, tudo bem, mas a gente tem que ter a visão de que isso é um ponto de vista, de que isso é uma ficção, sabe? É muito complicado isso. É muito, 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 muito complicado. E existem produções que mostram ali personagens femininas muito importantes, que seriam muito representativas, personagens que praticam magia muito importantes, representativas, e aí vai e me coloca um satanismo nada a ver, e aí você fica, puxa, cara, você tava indo no caminho tão legal, as pessoas estavam começando a entender o que é bruxaria, e aí você me vem e coloca um negócio nada a ver e pronto, acaba com tudo, sabe? Porque quando a gente fala de bruxaria e da figura da bruxa, a gente também fala de feminismo, a gente fala de igualdade de gêneros, a gente fala dessa luta, né, do preconceito contra as mulheres, do massacre contra as mulheres há tanto tempo. Então, assim, tem muita coisa envolvida, e é sim problemático, é sim complicado. Já falei demais, o vídeo tá enorme, então é isso, tá? Espero que tenha ficado claro um pouco. Eu resumi muito, novamente, eu resumi muito. Enfim, se tiverem dúvida, comentem aí, podem falar comigo no Instagram. Se quiserem mais vídeos, se quiserem entender melhor alguma outra coisa, alguma coisa do que eu falei. Como eu vivo bruxaria, então é uma coisa que eu pretendo trazer várias vezes aqui no canal, mas vocês podem falar se vocês querem, o que vocês querem, assuntos específicos, tá? E é isso. Se eu me lembrar de algum vídeo ou de algum texto interessante, eu deixo aqui na descrição aqui do vídeo, junto com o meu Instagram, meu TikTok, enfim. E é isso, tá? Como sempre, pode ter coisas aqui complementares desse vídeo no meu Instagram, meu TikTok, então por isso que é legal se vocês me seguirem em todas as redes pra ver mais coisas que eu for brotando aí na minha cabeça, tá bom? Às vezes eu planejo, às vezes eu não planejo, às vezes sai um negócio assim eu faço na hora, tá bom? Então é isso, tá aqui o Winifred Sanderson, bruxa satanista, tá? Da Disney, tá bom? Que vai sair segundo filme aí, Abracadabra 2 em breve. Tchau, beijo pra vocês, fiquem em paz, se cuidem, energias positivas e tudo de bom, tá bom? Beijo!